Toda vez que eu falo que eu gosto de morar em São Paulo, eu me sinto na obrigação de contextualizar que eu entendo quem não gosta, porque a vida aqui é muito difícil, principalmente para quem tem menos dinheiro. Eu tô longe de ter nascido herdeira, tô longe de ser frequentadora do shopping Iguatemi, mas eu hoje tenho alguns privilégios na minha vida, como trabalhar em casa, que me dão mais conforto e eu amo morar aqui, essa é a verdade. Eu acho que se eu tivesse que bater ponto todo dia e pegar metrô cheio, lotado, em horário de pico pra ir, pra voltar, passar o dia inteiro trabalhando fora, esse amor ia ser muito menor. Mas nas condições de vida que eu tenho hoje, eu gosto muito de morar aqui. E aí eu tava pensando esses dias sobre como eu acho que essa foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Definitivamente não a mais feliz, a mais confortável, nem de longe a mais confortável. Eu acho que a decisão mais feliz e confortável que eu tomei na minha vida até hoje foi ter adotado o Gregório. Mas a melhor pra minha vida, pro meu desenvolvimento, pro meu crescimento e pra minha autenticidade, pra eu conseguir me expressar, assim, me colocar no mundo, com certeza foi ter me mudado pra cá. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e sobre como isso pode se aplicar na sua vida também. Em primeiro lugar, eu me identifico muito com o estilo de vida daqui, levando em consideração que eu não pego metrô no horário de pico. Se eu pegasse, eu me identificaria menos. Mas eu gosto muito desse movimento que a cidade tem. Eu morei a maior parte da minha vida num lugar muito sossegado. E eu sempre fui conhecida por todo mundo, meus amigos, minha família, como uma pessoa mais pressão baixa, assim, mais calma, mais sossegada. Essa é uma discussão que eu adoro, inclusive eu queria muito voltar nela em vários outros momentos aqui do canal. Eu separei um livro para ler um trechinho aqui no vídeo de hoje, que eu acho que tem bastante a ver, é O Mito do Normal, do Gabor Maté. Só que é minha bíblia, é meu livro de cabeceira, talvez o livro que eu mais gosto da vida inteira, com certeza um dos meus livros favoritos da vida inteira. E ele rende muitas discussões, tem quase 500 páginas. Rende discussão sobre doença, sobre o outro vídeo que eu fiz falando da tireoide, sobre essa questão da personalidade, de será que eu sempre fui mesmo uma pessoa muito calma, ou será que eu fui condicionada a ser calma e achava que essa era eu, quando na verdade não era? Será que isso importa também? Tanto assim? Não sei, eu vou tentar não entrar tanto, não enveredar tanto por esses caminhos, porque eu queria fazer um vídeo mais curto. Mas o fato é que eu sempre fui conhecida no meu círculo social como uma pessoa muito calma. E aí algumas mudanças, uma série de coisas foram acontecendo na minha vida que eu acho que me levaram a ser mais ligada no 220. Eu não me considero, tá, uma pessoa super agitada, super 220. Eu não acho que eu entrei nessa caixinha, mas hoje eu sou sim mais do movimento, mais do barulho. E por causa disso, eu gosto desse estilo de vida daqui. Eu me identifico com o movimento que a cidade me oferece. Eu só não gosto do excesso de barulho. Eu, por exemplo, tô tentando gravar esse vídeo aqui me concentrando mais nele do que no barulho que tá acontecendo na avenida aqui embaixo. A gente tem que ter uma certa acomodação sensorial para conseguir morar aqui em determinados espaços da cidade, porque o barulho é realmente muito intenso. Agora a parte visual, o que a cidade oferece pra gente consumir, essa parte eu gosto bastante. Então essa é uma primeira parte que faz com que eu acredite que essa foi a melhor decisão que eu tomei pra mim até hoje. E a segunda parte é que ter me afastado da minha família, me afastado fisicamente, né, me dá espaço para eu explorar quem eu sou longe da interferência deles. Assim como não ter um relacionamento amoroso hoje me dá espaço para descobrir quem eu sou longe da interferência direta de um homem, né, do olhar de um homem, de uma figura masculina caindo sobre mim. A minha psicóloga deu uma definição para mim umas semanas atrás que eu achei interessantíssima. Não é uma definição, é uma analogia, na verdade, das carpas. Ela falou para mim que a carpa, quando ela tá num aquário pequeno, ela fica pequena, ela não cresce muito porque ela não tem espaço para crescer. A carpa que fica num aquário maior, que ela tá num espaço onde ela pode ficar com o corpo dela grandão, ela tende a ficar grande.
A carpa que vive com várias outras carpas dividindo o mesmo espaço, e aí torna-se um espaço pequeno, né? Porque elas são muitas, elas também vão ficar com um tamanho mais reduzido ali. Aquela carpinha que podia ser grandona, ela vai ficar menor porque ela não tem espaço para crescer, porque ela tem que dividir o espaço físico dela com várias outras. E aí, eu fiquei pensando como de fato nós somos parecidos, né? Não com os peixes, mas assim, algumas dessas analogias fazem sentido na nossa vida também, porque se você é uma pessoa que tem muito potencial, que tem muita ambição, tem, sei lá, muitas coisas dentro de você, e você não tem espaço para explorar essas coisas, para crescer, para exercer o potencial que você tem dentro de você, para perseguir seus sonhos, seus planos, etc., como é que você vai se tornar essa pessoa que você ambiciona ser? O que você vai fazer? De onde você vai tirar recurso para você brigar com tudo que está em volta, com as pessoas que estão em volta de você, com o espaço que está em volta de você, teu ambiente inteiro, para você se tornar aquilo que você tem dentro? A tendência é que você não aguente comprar essa briga e você se acomode, né? Você se molde para ficar bem no lugar onde você está. Agora, se você tá num outro ambiente em que você tem espaço para fazer essa escavação de si mesma, para se investigar e para exercer as coisas que você quer exercer pela sua vontade própria, aí você tende a se tornar essa pessoa, não do dia para a noite, não magicamente, mas dentro da sua rotina, com as suas pequenas escolhas, assim, com as atitudes que você vai tomando dia a dia. Eu tava pensando exatamente sobre isso esses dias. Foi daí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. E eu lembrei de uma passagem, de um capítulo específico desse livro aqui, que eu queria ler um trechinho com você agora para te exemplificar uma situação. Todos nós temos dentro da gente duas necessidades conflitantes, elas brigam entre si. Uma é a necessidade de apego e a outra é a necessidade de autenticidade. E aí eu vou ler nas palavras do Gabor Maté, porque ele vai explicar muito melhor do que eu poderia. Começa assim, ó. Um tema recorrente, talvez o tema central de todas as minhas palestras ou workshops, é a tensão inescapável e, para a maioria de nós, o eventual conflito entre duas necessidades essenciais, o apego e a autenticidade. Esse conflito é o terreno inicial da forma de trauma mais generalizada em nossa sociedade, a saber, o trauma com T minúsculo, expressado por uma desconexão de si, mesmo na ausência de algum abuso ou ameaça avassaladora. O apego, conforme definiu meu colega e antigo coautor, o psicólogo Gordon Neufeld, é o anseio por proximidade. Proximidade com os outros, não só no sentido físico, mas também no emocional. Seu principal objetivo é facilitar o ato de cuidar ou a condição de ser cuidado. Para os mamíferos e até para as aves, o apego é indispensável à vida. Para o bebê humano em especial, que ao nascer é um dos mais imaturos, independentes e indefesos animais que existem e assim permanece de longe pelo período mais longo, a necessidade de apego é obrigatória. Sem adultos de confiança propensos a cuidar de nós e sem nosso impulso de sermos próximos desses cuidadores, simplesmente não conseguiríamos sobreviver nem por um dia sequer. Como veremos no próximo capítulo, todos chegamos ao mundo esperando encontrar apego, da mesma forma que nossos pulmões esperam encontrar oxigênio. Arraigado em nosso cérebro, nosso impulso de conseguir apego é mediado por vastos e complexos circuitos neuronais que governam e promovem comportamentos destinados a nos manter próximos daqueles sem os quais não podemos viver. Agora, por outro lado, nossa outra necessidade central é a autenticidade. Existem várias definições para ela, mas eis uma que, na minha opinião, melhor se aplica a esse debate. A qualidade de ser verdadeiro em relação a si mesmo e a capacidade de moldar a própria vida com base num profundo conhecimento desse verdadeiro eu. O que pode não ficar aparente é que a autenticidade não é uma aspiração abstrata, um simples luxo para aquele pessoal esotérico que se interessa por autoconhecimento. Assim como o apego, ela é um impulso enraizado no instinto de sobrevivência. Em sua essência mais concreta e pragmática, autenticidade significa simplesmente o seguinte:
reconhecer nossos instintos quando eles surgem e honrá-los. Imagine nossa antepassada africana na savana, ao pressentir a presença de um predador natural. Quanto tempo ela sobreviveria se os seus instintos naturais de alerta para o perigo estivessem suprimidos? A raiz da palavra autenticidade é o grego autos, ou si, que tem uma relação próxima com autor e autoridade. Ser autêntico ou autêntica é honrar uma noção de si advinda de uma essência própria única e genuína, conectar-se a esse GPS interno e usá-lo para orientar-se. Uma noção saudável de si não impede de cuidar dos outros ou de se deixar afetar ou influenciar por eles. Não é algo rígido, mas sim expansivo e inclusivo. O único ditame da autenticidade é sermos nós, não expectativas impostas por terceiros, os verdadeiros autores e as verdadeiras autoridades de nossa própria vida. A partir daqui, ele vai entrar numa explicação sobre o que pode acontecer com a gente quando a nossa necessidade de autenticidade colocar em risco a nossa necessidade de apego, que é uma coisa que eu vejo acontecendo muito em volta de mim. Já aconteceu comigo em inúmeras vezes, em inúmeras situações em que, para não desagradar, para não colocar em risco aquela relação que eu tinha, aquele vínculo que eu tinha com determinadas pessoas, eu me anulei a ponto de eu nem saber mais quem eu era, o que fazia parte da minha personalidade e o que era só uma característica que eu desenvolvi para tentar manter aquele vínculo vivo, sabe? Para não perder aquela pessoa que eu sentia que eu precisava dela para viver. Isso acontece com a gente desde criança. Ele vai conseguir elaborar uma explicação aqui muito melhor, obviamente, do que eu vou fazer no vídeo. Também nem é tanto essa a minha intenção aqui, mas fica um convite para você que se vê nessa situação. Eu tenho, por exemplo, amigas que eu sinto que elas não conseguem prosperar na vida, não conseguem crescer muito mais, porque elas estão presas naquele aquário pequeno de carpa pequena. Talvez estejam numa relação que não oferece mais espaço para elas, não porque a pessoa com quem elas se relacionam seja uma pessoa ruim, mas porque as circunstâncias são essas. Essa é a vida, o jeito que a vida se apresentou, se moldou para aquela pessoa, foi aquele jeito ali, foi o melhor que deu para acontecer. E aí, de repente, a pessoa se vê num aquáriozinho daquele tamanho e fala: nossa, mas eu queria tanto me expandir mais, né, crescer mais, eu acho que eu tenho um potencial que eu não tô usando, e a pessoa não consegue, porque essa necessidade de crescimento coloca em risco uma outra necessidade igualmente importante que ela tem, que é a de pertencer àquele lugar ao qual ela pertence, que é de manter aquele vínculo vivo, é de manter aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas perto dela, né, amando ela e compartilhando da vida com ela. Esse é um tema muito complexo, eu acho que vale muito a leitura desse livro aqui, não só para quem quer descobrir mais sobre saúde, sobre doença, sobre trauma, mas também sobre esse tipo de questão que se aplica na vida de quase todas nós. Fica aqui a minha sugestão. Mas o que eu acho mais importante da gente abordar nesse vídeo aqui é que esse é um conflito que sempre vai existir, você sempre vai se encontrar no meio dessas duas necessidades, né? E eu acho que o lugar ideal, o lugar que a gente busca ao longo de toda a vida, não só nessa situação, mas nela também, é um meio termo. É um espaço onde você consiga manter os seus vínculos vivos, esses vínculos que são essenciais para você ter qualidade de vida, para você ter até saúde. Você precisa de outras pessoas, você precisa de família, de amigos, de pessoas com quem você se sinta segura, se sinta amada, lugares para onde você possa voltar quando você precisar, pessoas com quem você possa contar. Isso sempre vai existir na sua vida, essa necessidade. Mas, por outro lado, você também precisa de espaço para ser você e para exercer a pessoa que você é. Você também sempre vai precisar ser autêntica, se expressar no mundo, se colocar no mundo. E você não precisa se colocar do mesmo jeito que eu. Você não precisa sair da sua cidade e vir morar em São Paulo, se não é isso que você quer. Eu acho que ficou claro aqui que eu mudei para São Paulo porque eu gosto de estar aqui. Mas para você isso poderia significar o contrário. De repente o seu sonho
é ir viver da sua arte numa praia isolada no litoral da Bahia. Quem sabe para você autenticidade não é isso? E isso vai te colocar, de repente, longe da sua família, e aí você fica pensando, meu Deus, mas será que vale a pena eu sair daqui onde tá tão quentinho? Às vezes tá desconfortável, tá difícil, tá doído, mas é o difícil que você já conhece, né? É o doído que você já conhece. E aí você fica muito tempo para tomar essa decisão, não sabe se vai, não sabe se fica. De repente, se a dor ficar grande demais, você vai então conseguir decidir, né, por um lado ou por outro, mas a necessidade sempre vai estar lá. Você indo ou não para a praia remota no litoral da Bahia, ou você vindo ou não para São Paulo, essa necessidade de você ser autêntica e buscar quem você é de verdade, ela vai permanecer dentro de você até você morrer. Igual a necessidade de apego e de pertencimento. E ela só vai se manifestar nos momentos e nos lugares em que você sentir que você tem espaço para isso. Você vai conseguir entrar em contato com quem você é de verdade e descobrir qual é a sua personalidade mesmo por trás de todas as camadas que você foi construindo artificialmente para poder sobreviver desde que você nasceu, quando você tiver um lugar para se colocar, sem o julgamento direto dessas pessoas que cresceram junto com você e que exercem uma autoridade ainda sobre você. Por exemplo, você consegue ser 100% você no seu ambiente de trabalho? Acho que não, né? A maioria de nós vai vestir uma máscara social ali, porque a gente precisa disso, a gente precisa manter o nosso emprego, a gente precisa manter uma imagem profissional, assim, a gente quer ser bem vista nesse tipo de ambiente. Você vai conseguir ser você mesma quando você estiver com seus melhores amigos, aquelas pessoas que você sabe que você pode mostrar o seu pior lado e elas ainda vão continuar ali com você, te dando a mão. Se você fizer uma merda, de repente elas vão te perdoar e vice-versa. É nesses espaços em que a gente sente essa segurança para ser quem nós somos que a gente consegue descobrir de fato quem nós somos. E a gente sempre vai precisar das duas coisas. No fim das contas, eu fiz esse vídeo aqui para te falar que eu também tenho medo. Tive medo de vir para São Paulo, tive medo depois que eu cheguei também. Ainda hoje tenho medo, não sei como é que vai estar a minha vida daqui 6 meses, 1 ano, se vai dar tudo certo, se vai dar tudo errado, se eu vou continuar, se eu vou crescer, se eu vou voltar, se eu vou diminuir. A gente simplesmente não sabe. Mas a gente tá na chuva para se molhar, né? Com medo, eu ia ficar em qualquer lugar. Se eu tivesse ficado lá em Bertioga, eu tava com medo hoje também, com certeza. Então não é melhor estar com medo aqui, fazendo alguma coisa? Eu acho que é melhor a gente se arriscar, porque o que não dá pra fazer é a gente passar pela vida como se a gente estivesse morta. A gente vai morrer um dia, isso é certeza. Mas enquanto a gente tá viva, por que não viver? Por que não explorar, buscar o melhor que a vida pode oferecer pra gente, sabe? Fora que poucas decisões na vida são irreversíveis. Pouquíssimas coisas que você vai fazer, você não tem como voltar atrás. E o pior que pode acontecer na maioria dos casos é você ter que voltar para o lugar onde você estava antes, que querendo ou não também já é um lugar conhecido. E pode ser temporário também, pode ser mais uma fase de transição, enquanto você aguarda uma outra mudança, que pode ser melhor ainda para você. Para mim, acho que ficou claro, a mudança significava vir para São Paulo. E a partir dessa mudança, várias outras acabaram acontecendo, né? Estão acontecendo ainda até hoje. Para você, pode ser que essa mudança seja outra, completamente diferente. Mas eu queria muito gravar esse vídeo aqui para passar esse recado de que talvez hoje você esteja a uma decisão de mudar sua vida inteira. De sair de um espaço que te mantém presa, confinada, de um tamanho assim menor do que você poderia ser, para você ficar grande, para você se expandir, se explorar, se colocar no mundo e descobrir quem você realmente é, qual é a sua personalidade verdadeira por detrás dos escombros ali que você foi somando a sua vida inteira para permanecer onde você estava. Explorar seu potencial, sabe? Pode ser que essa decisão hoje que você tá enrolando para tomar seja aquela que te separa da vida que você realmente quer viver. Eu senti que eu deveria falar isso para você e tá dito. Espero que esse vídeo
te alcance, assim, num momento propício, sabe? Se ele te inspirar, eu vou ficar muito feliz. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!